Pela manhã, teve visita guiada em alguns locais históricos de Curitiba. É uma ação do Conselho de Arquitetura para reforçar a importância dos patrimônios para a capital. Hoje pela manhã, por exemplo, a visita foi no cemitério municipal São Francisco de Paula. Quem passa do lado de fora talvez nem goste muito de olhar para dentro, por medo ou simplesmente não gostar de falar sobre morte. Motivos não faltam. Mas que tal ouvir motivos para visitar um cemitério? Inclusive, ela é guiada, tipo turismo mesmo. Bom, a visita ela acontece em dois momentos. Um primeiro momento de apresentação, né, em que eu falo um pouquinho sobre de que forma a visão de morte acaba impactando na maneira com a qual a gente sepulta os nossos mortos. E no segundo momento é entrar no cemitério e conhecer um pouco dessas trajetórias, dessas pessoas, ter um olhar mais apurado em relação ao túmulo para entender de que forma o nosso olhar, a nossa visão com a morte vai mudando ao longo do tempo e impactando nessas construções. As visitas geralmente são à noite, mas hoje foi pela manhã, uma atividade que celebra o 17 de agosto, Dia Nacional do Patrimônio Histórico. Até porque o cemitério, de 168 anos, ajuda a contar a história de Curitiba. Existem várias formas da gente conhecer a história, seja através de filmes de época, de livros, de fotografias, da arquitetura, e o cemitério é uma das formas que se consegue fazer isso. Talvez não tão convencional, né? As pessoas se assustam um pouco. Figuras históricas de Curitiba e todo o Paraná estão aqui, como o Barão do Cerro Azul. E o túmulo mais antigo é este, do padre João de Abreu Sotomayor, de 1857. O cemitério tem túmulos que chegam a ser considerados monumentos suntuosos, como esse aqui ao meu lado. Tem até escultura. Ele foi feito em formato de pirâmide. E para a gente enxergar o fim dele, tem que olhar lá para o alto. Este outro tem um oratório com um anjo lá no topo. Mausoléus também foram construídos, este em estilo neogótico. Logo na frente, um chamado de jazigo monumento, com Cristo ressuscitado no alto. Ele é da família Auer. Outros mausoléus possuem até pequenos altares, como este, da família de Manuel de Macedo. Até pinturas em afresco foram feitas na época da construção. É uma visita muito importante que conta não só a história de Curitiba, de personagens muito importantes, mas também da história da arquitetura, um pouco da história da arquitetura da cidade de Curitiba. E mais do que chamar a atenção, é como a Márcia disse, cada túmulo daqui ajuda a contar as fases que Curitiba viveu. Traz um pouco da história do povo que contribuiu com a capital do Paraná e também ajuda a gente a olhar o cemitério com outros olhos. O que a gente menos fala é de morte, a gente fala muito de vida, né? Das construções, das simbologias, de toda uma crença. Então isso faz com que a pessoa consiga abrir um novo olhar sobre o espaço.